Hoje a gente vai falar sobre um sistema, que muita gente nem sabe que existe, mas que, olha, é um verdadeiro herói anônimo na indústria, salvando milhares de vidas todos os anos. Imagina só a cena. Alguém trabalhando numa máquina industrial enorme, com uma força que a gente mal consegue conceber. Acha mesmo que só apertar um botão de desligar é o suficiente para garantir a segurança? De jeito nenhum. Um arranque inesperado dessa máquina, as consequências seriam, nossa, terríveis. 50 mil. Guarda bem esse número. É a estimativa de quantos acidentes graves são evitados por ano. E isso só nos Estados Unidos, viu? Tudo por causa de um procedimento que foi criado justamente para responder aquela pergunta. 50 mil é um número que mostra, sem sombra de dúvida, o impacto real de um sistema de segurança bem feito. Ok, mas para a gente entender de verdade como a solução funciona, primeiro a gente precisa olhar o problema bem de perto. E o problema tem nome: liberação inesperada de energia perigosa. Pois é, o maior perigo quando alguém vai fazer a manutenção de uma máquina é justamente esse: a máquina ligar do nada ou soltar uma energia que estava acumulada ali dentro, sabe? E isso acontece por um monte de razões. Um mal-entendido, uma peça que falha, enfim. O resultado, infelizmente, costuma ser trágico. E o pior é que são riscos que poderiam, sim, ser totalmente evitados. Tá, então qual é esse procedimento? Que sistema é esse, tão robusto, tão vital, que evita tudo isso? A resposta é uma sigla de 4 letras: LOTO. LOTO significa Lockout/Tagout. É, basicamente um conjunto de regras para garantir que as máquinas perigosas fiquem desligadas e, o que é crucial, continuem desligadas até o serviço acabar. E olha, isso não é uma sugestão não, é um processo super sistemático. É uma exigência de órgãos de segurança no mundo todo, como a OSHA lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil está previsto na famosa NR12. E o nome Lockout e Tagout já entrega o jogo. São duas ações que andam juntas. O lockout é o bloqueio, a barreira física mesmo. Pensa num cadeado, literalmente. E o tagout é a etiquetagem. É aquele aviso visual bem na cara da pessoa dizendo: "Ei, não mexe aqui, isso está em manutenção." Beleza, vamos entrar nos detalhes agora. Porque controlar essa energia toda não é só uma ideia no papel, né? Exige ferramenta de verdade. E cada tipo de perigo pede uma ferramenta diferente. E o primeiro passo, sempre, é identificar todas as fontes de energia. Todas mesmo. Porque não é só a eletricidade, que é a mais óbvia. A gente está falando de energia mecânica, hidráulica, pneumática e o mais perigoso, às vezes, a energia armazenada. Aquela que está escondida, sabe? Tipo a pressão dentro de um cano ou a força de uma mola que está ali prontinha para disparar. Olha só esse exemplo para energia elétrica. É bem simples e genial. Esse dispositivo aí trava o disjuntor na posição de desligado. Com o cadeado ali, não tem como alguém nem por acidente ir lá e ligar a energia de novo. Simples assim. E para controlar fluidos ou gases, tipo na energia hidráulica ou pneumática, a lógica é a mesma. Se usa uma capa especial como essa, que é trancada em cima da válvula. Pronto. Ninguém consegue abrir o registro. Problema resolvido. Simples e super eficaz. Agora, quando o risco é altíssimo, a solução tem que ser a prosa de falhas. Aí entra o tal do flange cego. É isso aí que a gente está vendo. Uma placa de aço maciça que é colocada no meio da tubulação. Ela não só bloqueia, ela interrompe completamente o fluxo. É o isolamento absoluto. Mais seguro que isso, impossível. E olha que legal como o sistema pensa no trabalho em equipe. Cada pessoa da equipe tem o seu próprio cadeado, um cadeado pessoal. Quando várias pessoas trabalham na mesma máquina, elas usam essa peça, a garra de travamento. Cada um coloca o seu cadeado ali. O que isso significa? A máquina só pode ser ligada de novo quando a última pessoa tirar o seu cadeado. É uma segurança coletiva, um cuidando do outro. Certo, então a gente já viu as ferramentas. Mas o mais importante é entender que não é só sair usando o cadeado. Existe um passo a passo, um procedimento super rigoroso com etapas que, olha, têm que ser seguidas na ordem certa, sem pular nada. O procedimento completo tem vários detalhes, claro, mas a essência está nesses 5 passos. Primeiro, preparação. Saber onde estão as fontes de energia. Segundo, isolar, desligar tudo. Terceiro, aplicar os bloqueios e as etiquetas. Quarto, liberar qualquer energia que sobrou, aquela energia escondida. E por último, o 5º passo, verificar, testar para ter certeza. Cada um desses passos é fundamental. E esse último passo, o da verificação, esse é genial. Pode parecer estranho, mas depois de bloquear tudo, o profissional vai lá e tenta ligar a máquina. É isso mesmo, tenta ligar.
Para quê? Para ter a prova final, a certeza absoluta de que o sistema funcionou e a máquina está completamente morta, 100% segura. Então, quando a gente junta tudo isso, as ferramentas, os passos, a gente percebe que o loto não é só uma dica de segurança, uma boa prática. Não. Ele é um dos pilares da segurança industrial moderna. É algo essencial. E é um pilar tão, mas tão importante que não é uma escolha. É lei. Normas no mundo todo, como a da OSHA nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a NR12, obrigam as empresas a ter um programa de controle de energias perigosas como o LOTO. Não tem, acho que vou fazer. Tem que fazer. E essa frase do Einstein, nossa, ela resume tudo. O LOTO é isso. É uma mudança de mentalidade. É parar de contar com a sorte, de torcer para que a máquina não ligue e passar a ter a certeza, a garantia de que ela não vai ligar. É a diferença entre esperança e controle. Então, se tem uma coisa para a gente guardar, é esta. Segurança é ação, não é suposição. Não é achar que está seguro, é fazer o que precisa para estar seguro. O LOTO não é só sobre o cadeado, é o sistema inteiro, os procedimentos, as ferramentas, o treinamento das pessoas. Tudo isso junto forma um escudo que realmente protege. E aí fica a pergunta, né? Se existe um sistema tão inteligente e tão invisível como esse, protegendo pessoas no trabalho, quantos outros sistemas geniais como ele será que existem por aí no nosso dia a dia, nos protegendo em silêncio sem que a gente nem se dê conta?